Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Esse é o segundo vídeo que eu faço nesse formato, então assim, se você está chegando aqui agora e ainda não segue a gente ali no Instagram, vai lá, procura lá Resenha Teológica. De vez em quando eu respondo por lá mesmo, mas eu estou fazendo alguns vídeos respondendo aqui algumas questões que vocês têm colocado lá. Então se você ainda não segue o Resenha Teológica no Instagram, entra lá, segue, fica por dentro de tudo que a gente faz lá, tem umas postagens legais, todo dia tem postagem nova lá, todo dia tem recomendação de livros e de vez em quando eu vou atualizando nos stories lá algumas coisas que a gente está fazendo, algum projeto, alguma coisa assim, e as figurinhas. E aqui então, vamos ver o que vocês mandaram aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Qual a maneira correta de evangelizar? Isso é interessante, isso é uma dúvida que muita gente tem. E olha assim, pessoal, a gente precisa entender o que é evangelho para a gente entender o que é evangelizar. E a gente precisa entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia quer dizer quando a Bíblia diz que nós precisamos levar a palavra de Deus. É de conhecimento básico aí de todo mundo, né? Matéria básica de escola dominical, que evangelho significa aí as boas novas. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê o Senhor Jesus na grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. A gente vê então a urgência e a ordenança dos textos bíblicos de que se pregue a palavra de Deus, de que se leve as boas novas às pessoas. E o que significa boas novas? O que são as boas novas, né? Obviamente, as boas novas é levar para as pessoas a mensagem de que existe, então, em Cristo redenção, existe em Cristo salvação, existe em Cristo reconciliação para o pecador. Existe, então, uma reconciliação entre o pecador e Deus, porém, somente em Cristo Jesus. Essa é a mensagem da Boa Nova. Então, evangelizar é fazer a pessoa ficar ciente disso. Evangelizar é fazer a pessoa ficar ciente da sua real condição, que é uma condição de inimigo de Deus, uma condição de perdido, condenado ao inferno, e de que, então, em Cristo há uma saída, em Cristo há então uma redenção, em Cristo há perdão, em Cristo há regeneração, justificação, enfim, que Jesus ele é a resposta, ele é a saída. Então, será que simplesmente fazer uma panfletagem dizendo Jesus te ama é evangelizar? Não é evangelizar, por quê? Porque numa panfletagem, simplesmente dizendo Jesus te ama, você não coloca a pessoa a par da real condição dela, que pela Bíblia, a real condição do pecador, então, é uma condição de inimigo de Deus, de inimizade contra Deus. Ele precisa saber disso. Você precisa chegar para o pecador e dizer para ele, então, que ele é um pecador, que ele é um miserável, que ele é um inimigo de Deus, que ele está condenado ao inferno. Porque essa é a mensagem bíblica. Se a gente não faz isso, se a gente vai até as pessoas então oferecendo, sei lá, uma cura, oferecendo uma porta de emprego, oferecendo uma maneira de prosperar, oferecendo uma vida melhor, enfim, isso não é evangelizar. Isso é oferecer qualquer coisa que não o evangelho. E a gente tem exemplos bíblicos disso, né? João Batista começa pregando, chamando as pessoas ao arrependimento, dizendo que arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo, a mesma coisa. Pedro, lá no dia de Pentecostes, quando toma a palavra, a mesma coisa, ele chama as pessoas ao arrependimento. Lá no templo, depois que Pedro e João curam um paralítico, mesma coisa, a pregação deles é chamar as pessoas ao arrependimento. Então, apresentar o evangelho, evangelizar é isso. Mostrar para a pessoa a condição dela, mostrar que ela precisa se arrepender, que Cristo é a saída. Se não tem isso, não tem evangelização. Segunda pergunta: quais são os benefícios de olhar para livros, músicas e filmes seculares numa perspectiva cristã? Bom, isso é interessante. Eu talvez tiraria aqui, tudo bem que colocou seculares entre aspas, né? Mas eu tiraria essa seculares. Eu acho que a gente precisa enxergar
as coisas com uma integralidade, a gente precisa enxergar as coisas como uma coisa só. E tudo bem, quando a pessoa se refere a filmes, a músicas, a livros e coloca seculares, ele está querendo dizer então que são filmes, músicas e livros que não falam de Deus propriamente, que não tem um roteiro ali baseado na Bíblia, baseado na Escritura Sagrada. Tudo bem, mas o ponto é, a gente precisa enxergar as coisas como uma única coisa porque nós somos um único cristão, nós somos um único ser. E então, assim, existem benefícios em enxergar essas coisas à luz da palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa enxergar tudo à luz da palavra de Deus. E enxergar, e vivenciar, e experimentar, e perceber, analisar tudo à nossa volta à luz da palavra de Deus é algo que eu não diria só benéfico, mas é algo como necessário, é algo como fundamental para uma vivência cristã. Então, ainda que sejam coisas que tenham o nome de Deus, que carregam ali um roteiro baseado num evangelicalismo ou tragam um rótulo gospel, né? Mas se for algo que, ainda que tenha essa aparência religiosa, mas que vai contra a Bíblia Sagrada, a gente deve deixar de lado. Agora, se por outro lado for uma coisa que não fala de Deus, não tem esse roteiro, mas os princípios ali e os ensinamentos que a gente tira são ensinamentos que, de certa forma, estão casados com a palavra de Deus, poxa vida, então a gente pode sim usufruir disso e pode sim, então, tirar aí vários benefícios. Eu vou citar, por exemplo, então, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma obra fantástica, em todos os termos, né? E o Senhor dos Anéis, você não tem Deus, você não tem Jesus, você não tem igreja, você não tem apóstolo Paulo, você não tem nada disso. Mas você tem algo ali que é cristão. Você tem algo ali que traz verdades e traz princípios que a palavra de Deus ela acaba defendendo também, né? Então, tudo bem, o autor era cristão. E ele imprime na sua obra isso, mas o que eu estou dizendo a gente consegue enxergar tudo e a gente não só consegue, como a gente deve enxergar tudo como uma coisa só. Se é algo que edifica, se é algo que de certa forma contribui para o meu crescimento como pessoa, tudo bem. Agora, se não, ainda que fale Deus e Jesus o tempo todo, eu não só posso, como eu devo pular fora, eu devo deixar isso de lado. Junto a isso tudo, eu acho também que é interessante a gente perceber também que mesmo em obras onde o roteiro da obra ele é uma coisa que apresenta maldade, apresenta coisas erradas e ilícitas, a gente consegue enxergar naquilo ali também um reflexo do que a Bíblia diz, que é a maldade que entra no mundo por causa do pecado, que é a humanidade que por causa do pecado caminha desenfreadamente para a perdição e como que o pecado no mundo ele afetou então todas as áreas aí da humanidade, todas as áreas onde o ser humano ele tem aí um envolvimento, ele tem né, alguma atuação. Então a gente aprende, sim. Talvez é nesse sentido que você está perguntando, de enxergar essas coisas numa perspectiva cristã, talvez seria nisso, ver nisso a maldade. Agora, isso precisa ter muito cuidado também, porque senão daqui a pouco a gente vai estar assistindo uma coisa pornográfica, por exemplo, sob a desculpa de que não, eu estou vendo ali como é que a maldade ela entrou no mundo e como é que o pecado entrou no mundo, entende? É uma questão assim, de bom senso, é uma questão de realmente levar a Bíblia a sério, sabe? Levar a palavra de Deus a sério, levar a vida cristã a sério e aí sim enxergar tudo à nossa volta sobre a ótica da palavra de Deus. A próxima pergunta, em sua opinião, livros como O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você... Deve ser o mínimo que você precisa para não ser um idiota, do Olavo de Carvalho, são relevantes hoje? Olha, na minha opinião, o Olavo de Carvalho ele é o profeta do óbvio, tá? Já falei isso com algumas pessoas. Assim, quando você vai ver o que o Olavo está dizendo, o que o Olavo está escrevendo, nas vezes que ele acerta, ele está dizendo coisas óbvias. Ele está dizendo coisa que não deve ser novidade
para ninguém que se diz cristão, por exemplo, pelo menos cristão. Então, assim, são relevantes? Eu acho que depende do tanto que do tanto que a pessoa está envolvida com conhecimento, entende? Porque, por exemplo, para muitas pessoas, eu disse que ele é o profeta do óbvio, mas tem muita gente que olha aquilo ali e fica assim: nossa, eu não sabia disso, nossa, eu tô aprendendo muito, eu tô crescendo muito. Bom, que bom, ele fala assim, coisas sérias, certas, coisas sérias. Talvez lê-lo é melhor do que ouvi-lo. Eu tenho livros dele, e lê-lo talvez é melhor do que ouvi-lo, realmente. Mas assim, eu ainda insisto nesse ponto. Ele fala coisas óbvias, ele fala coisas que você encontra qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer homem aí no nosso cenário evangélico bem preparado que já fala isso há muito tempo. Então, depende muito de onde você está. Dependendo de onde você está, é relevante, porque às vezes a gente vive épocas, né? A gente vive épocas que o óbvio precisa ser dito. Como dizia o Chesterton, e eu acho que chegou a época que o Chesterton profetizava, onde ele dizia, né, que vai chegar um tempo que a gente vai precisar provar que a grama é verde. Eu acho que a gente vive em épocas assim. Então, em épocas assim, alguém que diga o óbvio é relevante, sim. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Vamos lá. Próxima pergunta. N.T. Wright é calvinista? Qual a sua opinião sobre a obra dele? Olha, eu não seria a melhor pessoa para falar sobre N.T. Wright. Eu não sei se ele é calvinista, sinceramente. Li poucas coisas dele. Tenho alguns livros dele. E dos que tenho, li poucos. Não tem como dizer que ele é um autor ruim. Ele escreve coisas certas, ele escreve coisas boas, ele escreve coisas que edificam. Infelizmente, ele ficou conhecido por uma grande parcela de pessoas por causa da NPP, que é a Nova Perspectiva Paulina, onde ele faz um avanço, enfim, uma adaptação dos trabalhos lá do Sanders e tal. Mas eu acho que ele tem sim coisas boas a dizer. E as obras dele são boas, sim. Eu não descarto. É porque, assim, gente, a gente precisa aprender uma coisa. Não vai ter teólogo nenhum que você vai assinar embaixo em tudo que ele escreve. Não vai ter nenhum escritor que você vai ler toda a obra dele e vai falar assim, olha, concordo com tudo. E não vai ter nenhum escritor que você vai ler toda a obra dele e que toda a obra dele vai estar certa. Então, a gente precisa ter maturidade para lidar com isso, que você vai pegar homens, sim, que são defeituosos em algumas áreas, mas acertam muito em outras, então fica com aquilo que ele acerta. Não existem teólogos, não existem homens infalíveis, né? Agora, por outro lado também, vale lembrar que existem áreas que são mais sensíveis do que outras. Existem áreas onde a ortodoxia, que existe sim, tá? Existe sim. Existem áreas que a ortodoxia ela não pode ser deixada de lado. Então, dependendo do grau que o autor que você está lendo ele sai fora da ortodoxia, então os erros deles já são erros graves e ele deve sim ser deixado de lado. Eu não diria que é o caso do N.T. Wright, pelo menos até onde eu conheço, pelo menos até onde eu li, tá bom? A próxima, como defender a direita e o conservadorismo quando os candidatos são corruptos? Bem, eu acho que é da mesma forma que a gente defende qualquer outra coisa. Em todas as áreas, é o que eu acabei de falar agora. Em todas as áreas você vai ter homens bons, homens agindo corretamente, e você vai ter homens maus, homens agindo incorretamente. Nessas áreas aqui, políticas, né, que está mais direcionada à pergunta, da mesma forma você vai ter no Brasil, falando de Brasil, recentemente, a gente não tem assim uma direita, né? Porém, recentemente, a gente tem alguns nomes aí figurando que são nomes mais à direita, mas que não são perfeitos, né? Obviamente, não são perfeitos e lidam também num contexto
aonde não é fácil. Então, assim, eu acho que a gente lida com isso como lida com qualquer outra coisa. Pastores bons, pastores ruins. Músicos bons, músicos ruins. Teólogos bons, teólogos ruins. Aqueles que são aí defensores da direita e do conservadorismo e que são corruptos, a gente vai acusá-los, vai deixar de segui-los, vai apontar os erros deles, vai cobrá-los da mesma forma como faria com qualquer outro representante público aí de qualquer outra vertente, né? Direito e conservadorismo não significa perfeição. Direito e conservadorismo não significa isenção de erros. Direito e conservadorismo, pelo menos na concepção que eu tenho, significa uma melhor área, uma melhor atuação, uma melhor ideologia do que as outras que a gente tem. Mas não é perfeito, obviamente. Assim como eu falei dos teólogos, eu falo dessa área também. Gente, a gente não pode ter a nossa esperança nisso. A gente não pode ter a nossa esperança nisso. É uma área importante, é uma área que a gente tem que se posicionar assim, não pode ficar em cima do muro, não pode ter ambiguidade, igual eu vejo muitos, como diz um amigo meu, desses esquerdinhas melancias, né? Que são os caras que eu não sou petista, mas a todo tempo, 24 horas por dia, estão criticando e apontando qualquer coisa que a ala mais conservadora e mais à direita faz. E o problema disso é que esses caras, eles começam a ganhar alguma projeção e eles começam a fazer uma galera ficar em cima do muro igual eles, uma galera que não se posiciona. Eu acho que você tem que se posicionar assim. Existem coisas ruins, existem coisas boas, existem coisas menos ruins do que outras, e é nessa área que a gente vai. Mas fechar o olho assim lá embaixo para tudo, obviamente não. Mas também a gente não pode ser também aquelas pessoas que criticam tudo, não conseguem ver nada de bom, porque não é possível que não tenha nada de bom acontecendo, né? Enfim, é isso que eu teria para dizer. Próxima pergunta: o catolicismo é uma seita? Não. Se a gente for pegar aí no significado lógico e direto do termo, não. Geralmente uma característica da seita é ela ser uma ramificação de um outro grupo, ser um grupo que sai de dentro de outro grupo organizado, porque tem algumas ideias ali diferentes e tal. Você tem ali uma pessoa como fundadora, e essa pessoa, esse fundador, ele é a voz, ele é o rosto, ele é o cérebro por trás, e geralmente eles advogam uma exclusividade de salvação, então, ou seja, só ali que você tem salvação, ou quando eles fazem isso muito velado, eles começam a tecer condenações para outras vertentes e tal. E eu não acho que o catolicismo se encaixa nessa questão sectária, não. Pensando aí na comparação entre seita e religião, né? Pensando nesse sentido, assim, nessa comparação usual que se tem dos termos, eu não diria que o catolicismo é uma seita, eu diria que é uma religião. O que não significa que está correto, né? Esse é o ponto, o que não significa que está correto. Mas, especificamente falando dessas questões aí, não. E para finalizar, gente, uma última questão aqui, é uma questão que foi feita no vídeo anterior, ou melhor dizendo, nas figurinhas anteriores, e que na hora me passou batida aqui, eu não respondi. Mas eu quero responder agora. Foi perguntado assim: só será salvo quem ouviu o evangelho e os povos que até hoje não ouviram? Bem, muito interessante essa pergunta. Alguns autores tentaram trabalhar um pouco isso e existe muita discussão em relação a isso. O que eu posso dizer seguramente é o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz sobre salvação? Bem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também, na grande comissão, que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo. E se a gente vai fazendo os apanhados dos textos bíblicos, a gente vai vendo que sem crer não tem salvação, precisa se crer em Jesus, né? Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardador daqueles que o buscam. Então precisa se crer em Deus.
O crer em Deus, a fé, então, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus mandou ir e anunciar a palavra. Então, eu entendo que, pela Escritura Sagrada, a sequência lógica, a construção lógica é levar a palavra de Deus, a pessoa ouve a palavra de Deus, ela crê e é salva. Sem ouvir a palavra de Deus, não tem fé. Porque, né, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então sem a palavra de Deus não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé então não tem salvação. Então eu entendo que se não houve fé, se não ouviu o Evangelho, não tem salvação. É isso que a Bíblia diz. Agora, como que fica a condição desses povos que nunca ouviram? Aí as pessoas vão falar, né, os indígenas que moravam aqui antes do cristianismo chegar. Eu acho que o Antigo Testamento responde isso pra gente. O Antigo Testamento responde isso pra gente como forma de modelo. No Antigo Testamento, quantas nações receberam revelação de Deus? Só Israel. Quantas nações existiam no mundo? Sei lá, vamos colocar 1000? Enfim, vamos colocar 1000, vamos chutar 1000. Dessas 1000 nações, só uma recebeu a revelação. E se alguém quisesse ser salvo, ele tinha que migrar até lá, ele tinha que se acomodar àqueles parâmetros que Deus havia predeterminado ali para a salvação. Existem indícios de que Deus agiu de uma forma diferente com alguns povos? Bem, Melquisedeque é um caso interessante a se observar. Melquisedeque, ele se encontra com Abraão e Abraão vai pagar dízimos. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Abraão reconheceu que Melquisedeque era maior do que ele, porque é o menor que paga dízimo ao maior e não o contrário. E é Abraão então que dá esses dízimos a Melquisedeque. Então, a gente tem uma coisa ali. A gente tem também o caso de Jó. Quem é Jó? Jó não era israelita. Jó servia a Deus. Jó oferecia sacrifícios. Então, existem coisas aí que a Bíblia não responde, mas o modo correto, o modo normal das coisas acontecerem é esse. Ouvir, ter fé, crer em Jesus. Fora isso, a gente não pode dizer, eu não tenho o que dizer, não posso afirmar. É isso, gente. De novo, repito, siga-nos no Instagram, e lá você vai conseguir acompanhar essas e ter a oportunidade de mandar aqui sua questão, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para estar reforçando essa corrente, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos do canal.